Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Bluesoft Podcast. Tomar decisões baseadas em dados é um dos maiores desejos das organizações modernas. De fato, uma pesquisa realizada com executivos no mundo todo aponta que mais de 98% dos executivos entrevistados em grandes empresas acreditam que criar uma cultura de decisão baseada em dados é muito importante para a sua organização. Mas mais de 30% das iniciativas realizadas nessa direção, segundo uma pesquisa da IDC, fracassam, falham. Quer dizer, decisões baseadas em dados é consenso que é muito importante, mas parece que não é tão fácil assim de implementar, de a gente colocar em prática. E é por isso que hoje a gente traz um grande especialista nesse assunto, que já trabalhou em muitas indústrias aí do CPG, que tem muito contato com o varejo e que hoje criou uma startup que foca em ajudar empresas do varejo a tomar decisões baseadas em dados. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. Muito bom, hoje eu estou aqui com o Fábio Camparini. Fábio, de novo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer enorme poder receber você aqui para a gente falar sobre esse tema tão importante para o varejo. Legal, André, o prazer é todo meu, eu que agradeço o convite, tenho certeza aqui que a gente vai passar os próximos minutos trocando ideias muito legais aí, obrigado pelo convite. Fábio, então queria começar pedindo para você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, e como é que você veio então a fundar a Smart Cell Pro. Poxa, minha trajetória é interessante como a vida dá voltas, né? Eu sou engenheiro civil, André, não sei se você sabe disso, mas se você me pedir para misturar areia, cimento e pedra, eu não sei fazer concreto. Não sei a relação, nunca trabalhei na área, não faço a mínima ideia. E logo no começo da engenharia eu fui trabalhar como tinha horário vago nas aulas, na grade de aulas, eu fui trabalhar como vendedor. Eu vendia caneta, lápis, pasta, e assim foi. Fui tomando gosto por aquilo, fui fazer estágio na Elma Chips, fui efetivado, lá fui crescendo dentro da empresa, me tornei gerente de categoria, na área de gerenciamento de categorias, responsável pela área, depois acabei recebendo uma outra proposta de uma outra empresa de consumo, a Colgate. Na Colgate passei quase 10 anos, por toda a área de trade, todos os canais, enfim, todo tipo de varejo, todo tipo de distribuidor, atacado e tal. Depois eu fui para marketing, né? Em marketing eu passei por quase todas as categorias e depois de 10 anos na Colgate resolvi que eu queria um pouquinho mais de emoção na minha vida, recebi um convite para entrar na BRF 2 meses antes da fusão entre Perdigão e Sadia. Entrei, assumi logo depois a área internacional de marketing, passei 5 anos viajando, morando dentro de um avião, então foi um aprendizado cultural incrível, e conhecendo o varejo globalmente, foi muito legal, desde Nigéria até Alemanha, Inglaterra, enfim, super bacana, China, Japão. Depois de 5 anos optei por sair, fui diretor executivo na Santer, papéis, e aí tomei a decisão de give back, o que eu aprendi na vida que pode me dar muito prazer em retornar para a sociedade de alguma forma. E como eu sempre gostei de dados, aí saiu a Smart Cell Pro, focada como que eu posso ajudar varejistas brasileiros que têm uma responsabilidade social gigantesca no nosso país, empregam muita gente, são varejistas que além de empregar, quando a gente olha os menores, educaram filhos e tudo mais. Grande parte desses varejistas no Brasil tem o 1º grau ou 2º grau, poucos têm universidade. Então, como que a gente pode pegar as melhores práticas e ajudar esses caras a tomarem decisão baseadas em dados para corrigir as ineficiências que o varejo tem? E desde lá já se passaram 3 anos e meio, e cada dia que eu dou um passo à frente me dá mais prazer em poder compartilhar e ajudar esse varejista. Muito bom. Parabéns aí pela tua história, realmente uma jornada incrível.
E hoje vocês estão no Cubo, né, do Itaú. Conta um pouquinho para a gente de como é que é essa relação aí com o Cubo. O Cubo foi um grande achado, assim, uma grande surpresa na minha trajetória. Eu entrei no Cubo comecinho de 2009, em fevereiro de 2009. Hoje a Smart Cell Pro fica na vertical de varejo. Para quem não conhece o Cubo é dividido em algumas verticais, cada vertical composta por 2 andares de startups, né, desde saúde, fintech, varejo e tudo mais. Eu fico no andar de varejo. E o Cubo hoje tem no prédio mais de 1.000 pessoas e no ecossistema quase 500 startups já envolvidas em inovação. O Cubo é o maior centro de inovação da América Latina, capitaneado pela Renata Zanutto. Então, assim, é um prazer estar lá e a gente aprende muito estando lá, né? E troca muito, isso é muito legal. Muito bom, muito bom. E aproveitando um pouquinho que a gente está falando aí da sua trajetória, a gente tem visto cada vez mais varejistas, né, formarem conselhos de administração, trazerem conselheiros consultivos também para ajudar na estratégia do negócio. E a gente viu que você vem fazendo também um trabalho nesse sentido recentemente. Conta um pouquinho para a gente de como é que está sendo essa experiência. Esse foi um convite de uma amiga que teve a ideia, ela juntou alguns amigos. Quem teve a ideia foi a Vanessa Sandrini, que hoje está na JHSF, responsável pela operação do Fasano, que chamou a mim, o Legário Araújo, da Inteligência 360, Bruna Falani, Sibeli, só me desculpa se eu me esquecer de alguém aqui, Sibeli da XL Consultoria, mais algumas pessoas, e o nosso grande objetivo é ajudar esses varejistas a darem um passo a mais. Porque são pessoas que montaram o negócio, estruturaram o negócio, mas chega um momento que eles chegam num limite e precisam trocar conhecimento. Então, o que nós fizemos é como se fosse o Uber do conhecimento, André. O varejista tem um desafio, ele traz para a gente o desafio, a gente pode ajudá-lo pessoalmente dentro do CGV, né, que é o Conselho de Gestão no Varejo, ou a gente pode plugar os melhores profissionais do mercado para ajudá-lo nesse sentido, onde nós damos o endosso desse profissional e a gente acompanha o trabalho desse profissional para garantir que tenha o selo de qualidade CGV, ou seja, a gente acompanha e garante que ele tenha um bom serviço para que ele possa continuar evoluindo. Muito bom, muito bom. Só gente muito boa aí nesse grupo. Eu sou muito fã aí do grande mestre Olegário, né? Adoro trocar ideias com ele. É sempre uma aula também conversar com ele. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa, né? A gente comentou um pouquinho, Fábio, no início do episódio, dessa questão de que parece que é um consenso para todas as empresas, executivos, que tomar decisões baseadas em dados é uma coisa importante, é desejável. A gente parece que já evoluiu do ponto de vista corporativo a não querer mais tomar decisões só baseadas em opiniões, a buscar informações, buscar dados e usar esses dados para subsidiar as nossas decisões, para que a gente possa aprender com essas informações e tomar decisões melhores. Mas na prática parece que tem sido muito difícil de fazer isso acontecer. Como é que você enxerga esse momento pensando nas empresas varejistas? O varejo historicamente tem uma cultura que é muito interessante, né? Porque o varejo, eu já ouvi de vários clientes e de vários varejistas na minha história, você deve ter ouvido o mesmo de forma diferente, mas eu já ouvi várias vezes uma frase assim: o urgente passa na frente do prioritário. Primeira coisa. A segunda coisa que é sempre falado: eu não tenho tempo para resolver tudo que eu tenho que resolver em um dia, faltam horas no meu dia. A terceira frase é: eu passo o dia apagando incêndios. Isso acontece, o varejo brasileiro é assim. E aí quando você pede para essa pessoa analisar dados, é um trabalho adicional para esse cara. E ele não é acostumado a fazer isso. Então, acho que a primeira é uma barreira cultural que existe no varejo. A segunda coisa é que a gente vive um momento em que o mundo está inundado de dados. A gente se afoga em dados. A gente abre o celular, o computador, a TV, a gente consegue ter acesso ao dado que a gente quiser praticamente.
O problema não está a gente acessar o dado. Eu acho que o grande desafio da humanidade, cabe ao varejo agora, é saber quais são as perguntas que eu tenho que responder. Não é o dado que eu tenho que buscar. Se eu sei a pergunta que eu tenho que responder, aí eu vou buscar o dado que eu preciso. E aí entra num próximo passo. Se eu sei a pergunta que eu tenho que responder, como que eu vou trabalhar esse dado? O problema é que a gente tem dado em todos os lugares. Se a gente olhar, vocês, né, a BlueSoft, que tem um RP incrível, estão trabalhando super bem, né, e você sabe a quantidade de dados que você carrega lá dentro. O problema é esse cara olhar aquilo e falar assim, poxa, eu vou cruzar isso com informação de mercado, com outra base de dados, e disso eu tiro o quê? E aí, por mais que ele consiga identificar o que ele precisa analisar, aí ele cai que ele precisa de gente. E gente, para analisar dados, não tem culturalmente um histórico no varejo de produzir. É uma pessoa que analisa dados e entrega alguma recomendação. Depois que você analisa esse dado, você precisa de um monte de gente para analisar muito dado. Depois desses dados, vai para um gestor que olha aquela oportunidade e ele tem que criar um plano de ação em cima daquela loucura que é o dia a dia dele. Então a gente vai vendo todas essas etapas e a quantidade de informação que precisa ser gerada, isso não vira uma rotina, não vira uma cultura. E eu achei incrível o seu comentário que mais de 30% das empresas fracassam usando dados. Porque é realmente verdade, assim. É difícil usar dados, é difícil colocar isso na cultura, né? Então eu vejo a grande sacada daqui para frente, com a entrada de tecnologia, não está em ter, está em usufruir das coisas. Você não precisa mais ter um carro, você tem um Uber, você tem um 99. Você não precisa ter um sistema, você usufrui do sistema. Você não precisa ter uma equipe gigante, você contrata alguma coisa que te ajuda nisso. E para analisar dados é a mesma coisa. Então, eu acho que passa, então, resumindo, por cultura, por assertividade, e um terceiro ponto é velocidade de análise. Porque quando você junta muitos dados, até todos analisarem os dados, isso leva um tempo. Quando você vai executar e criar um plano de ação para ser executado, já passou e aquele dado já ficou velho. Aquele dado não serve mais, porque o varejo muda todo dia, né? Então, acho que são basicamente esses pontos, né, de análise de dados. E você precisa ter velocidade para garantir com que isso ande. Muito bom. A gente tem um parceiro, né, que fala muito, que é a Tableau, que fala muito sobre a questão de democratização de acesso a esses dados, né? Você comentou um pouquinho de cultura brevemente, e eu acho que cada vez mais também as organizações estão percebendo que mesmo nos níveis mais operacionais é importante que as pessoas tenham acesso às informações que podem gerar ações para otimizar o trabalho, para melhorar o trabalho. Quer dizer, a informação pode chegar mais longe, pode caminhar mais longe, né? Hoje em dia, com o celular na mão de praticamente todo colaborador ali, isso acaba se tornando uma ferramenta que dá novas possibilidades. É claro que existe um trabalho de governança, nem toda a informação deve ser vista por todos, né? A exemplo da LGPD, que, por exemplo, traz uma série de proteções para dados das pessoas, de comportamento de consumo, mas como é que você vê essa questão da democratização das informações no varejo, né? Quem deve ter acesso às informações? Quem é que deve usar os dados para tomar decisão? É só a diretoria, o pessoal que faz parte ali do conselho, que olha para a estratégia? São os gerentes da loja? São os encarregados? Quem precisa ter acesso às informações hoje em dia para que a organização seja de fato orientada a dados na tomada de decisão? Então, eu penso de uma forma talvez um pouco diferente do mercado. Eu acredito que a gente está na era de causas e efeitos, né? Eu preciso identificar a causa que gera quais efeitos essa causa gera. E quando a gente faz disso um processo, identificar a causa, o desdobramento dessa causa, o desdobramento dos efeitos,
aí a gente coloca as pessoas dentro desse processo. Então, por exemplo, que eu digo assim, quem tem que ter acesso? A gente vai ter softwares e pessoas que vão identificar as causas, vão diagnosticar problemas. E aí você vai colocando pessoas e dando a devida informação para que esta ação seja acionável para aquela pessoa. Então, por exemplo, se você dá a um encarregado de loja dizendo que a margem da categoria caiu, primeiro ele não tem ação sobre isso. E mesmo que ele tivesse, ele não conseguiria mudar essa história. Então você precisa dar este pedaço, uma vez diagnosticado a causa, este pedaço para quem é de responsabilidade desta ação. Este plano é criado e começa a desdobrar. Então este plano ele tem que na verdade ele tem que ir abrindo em várias etapas e você vai entregando aos responsáveis a etapa que cada um lhe compete. E essa é a beleza do negócio. Como que você consegue fazer isso, mas tem que ser extremamente assertivo. Não dá para você dizer para um encarregado ou para alguém da loja dizendo sua margem caiu 2 pontos. Ele não vai analisar, ele não vai parar para analisar. Você tem que dizer assim, este SKU se comportava desse jeito, caiu porque caiu desta forma e você precisa fazer isso para recuperar. Aí sim ele consegue saber. É isso que eu me propus a fazer, esse grande desafio de analisar dados e conseguir, desde o macro até o micro, criar esse plano de ação em um processo. E aí vem, eu acho que é o único legado da faculdade de engenharia, viu, André? Que é criar esse processo, esse fluxo e colocar as pessoas ali dentro. mas é isso, eu vejo dessa forma. Gerar um grande workflow ali, né, como todo bom engenheiro. E é interessante, né, porque você deu o exemplo da margem, quer dizer, se a gente olhar para a margem isoladamente, a margem caiu 1 ponto percentual, caiu 2 pontos percentuais. Dependendo da estratégia que a companhia tem, isso pode não ser negativo. Se é uma companhia que tem uma estratégia de aumentar o volume das vendas com preços mais agressivos, né, para servir um determinado formato, para servir uma determinada estratégia, aquilo pode soar positivo. Então, às vezes, a informação isolada, né, sem estar dentro de uma estratégia maior, pode até levar as pessoas a tomarem ações erradas que vão contra a estratégia que a companhia tem. E acho que criar todo esse alinhamento, né, para que as ações que são feitas no dia a dia e as tomadas de decisão que são realizadas por todas as pessoas na base, na operação, estejam de fato alinhadas com a estratégia da companhia, é um grande desafio também, né? Então, essa capacidade da interpretação dos dados, das informações. E no varejo, de forma muito especial, a gente tem uma série de áreas que são muito afetadas por dados e o dinamismo que o varejo tem, especialmente quando a gente fala de supermercado, que é o segmento, né, da grande maioria aqui dos nossos clientes na BlueSoft, a complexidade se torna muito grande porque o número de itens é bastante grande, né? Então, isso vai ganhando uma complexidade ainda maior. E analisar essas informações todas de uma maneira eficiente se torna impossível. Então, se eu tiver que fazer preço, item a item, loja a loja, de uma forma muito manual, vai se tornando uma tarefa praticamente impossível de ser feita, de ser bem feita de uma forma manual. Definir o mix de cada uma das minhas lojas, olhando para tudo que eu tenho que olhar, vai se tornando muito difícil também, né? E aí, como eu sei que são temas, né, Fábio, que você lida muito, aí queria ouvir um pouquinho de você, qual que é a abordagem que você recomenda para o varejista, né? Como é que ele deve lidar com essa questão de definição de mix, como é que ele deve lidar com essa questão de definição dos melhores preços a serem praticados, dentro dessa ótica, né, de utilização dos dados para tomada de decisão. Poxa, muito legal sua pergunta, André. Eu vou te contar uma coisa aqui que é um benchmarking de 3 anos e meio de trabalho, tá? Você não conta para ninguém, tá bom? Fica só entre nós aqui. Maravilha. Como você falou, as coisas estão relacionadas, tá? Mas eu vou te dar um exemplo de sortimento. Se eu te falar que 15% do número de SKUs, tá? Vamos pegar um supermercado de 10 mil SKUs.
15%, 1.500 SKUs. Representam menos de 0,5% do faturamento. E o estoque desses itens correspondem até 10% do custo de estoque total daquela loja. Então você pega 10% do teu caixa, aloca em 1.500 SKUs, que no final não agregam nada na tua venda. E eu falo 0,5% de faturamento para baixo e em massa de margem também. Você fala, mas vendem pouco, mas me dão uma margem. Não. Também dão margens baixas. Aí você fala assim, poxa, legal, é complemento de mix. Poxa, mas eu preciso ter tudo isso? Isso trava o capital de giro de um varejo. Aí isso trava para ele repor itens de alto giro, trava em boas negociações que ele pode fazer com volumes e com fornecedores importantes, né? Isso a gente está falando de uma loja. Agora imagina que o varejista tem 10 lojas. Ele precisa fazer essa análise loja a loja. Porque ele precisa definir o mix ideal, mais eficiente possível, de acordo com a dinâmica do shopper. Só que o shopper da loja 1 é diferente do da loja 2, que é diferente do da loja 3. Então, quando a gente vai colocando essa complexidade, ele analisa o sortimento, o preço e tudo mais. Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um cliente que tem 11 lojas, 18.000 SKUs. Ele tem que analisar preço, sortimento, estoque e tudo mais. Sabe quantas decisões ele deveria tomar por mês para garantir que ele não tem nenhum desvio na operação dele? 3.800.000 decisões. Impossível. E aí o que a gente vê são gestores e donos de varejo até inconformados, dizendo, eu não consigo olhar tudo, porque meu dia é o que eu te falei no começo, faltam horas no meu dia. E a gente vê os gestores olhando os itens da curva A. Se você perguntar o preço, o estoque de um produto muito vendido, ele sabe provavelmente de cor. Mas conforme esses itens vão passando na curva A, B, C, a gente vai deixando rastros para trás. E a analogia que eu faço, que até uso em algumas apresentações, é que é como se fosse você segurando areia na palma da mão e a areia vai passando entre os dedos. Essa areia é a margem. Você não consegue segurar, porque existe uma ineficiência ainda muito importante no varejo a ser capturada. E quando você fala de relações de informações, quando a gente analisa uma grande base de dados, eu estou falando do sortimento. E tem alguns casos que eu vejo alguns clientes dizendo assim, poxa, mas esse produto vende mal, deveria tirar. Mas será que o preço dele não está errado? Então, assim, talvez seja uma ação de preço e não uma ação de sortimento, de retirar o item de linha. O que é interessante é que quando você correlaciona essas coisas e você identifica onde está a oportunidade, você ataca a oportunidade, você ataca o preço, não ataca o item. Você não retira o item, você mexe no preço. E a grande sacada está em entender aonde estão essas variáveis. Qual é o plano de ação que eu tenho que criar para cada item para capturar o resultado? E quando a gente faz isso, um ser humano faz isso, ele olha o sortimento, depois ele olha o preço, depois ele olha o estoque, depois, né, a gente faz por etapas. A máquina não, ela faz tudo isso ao mesmo tempo. E ela fala, o problema está no preço. Então essa é a grande sacada e a beleza do negócio. Assim, eu acho que o seu ponto é muito, talvez o mais importante da nossa conversa aí, é entender como a correlação de dados, como a gente diagnostica o problema através da correlação de dados e cria um plano de ação detalhado por SKU, por frente de trabalho, direcionado para cada responsável, para cada gestor, em cada nível hierárquico da empresa, e entrega o plano para ele executar. Acho que esse é o grande desafio. Muito bom. Eu gosto até de dar o exemplo do Waze, né? Quando a gente pede para o Waze para ir até um determinado local, ele faz uma série de análises, leva uma série de dados, né, em consideração, aonde tem trânsito, onde não tem trânsito, se tem pedágio, se não tem pedágio, e ele te sugere uma rota que você pode simplesmente seguir ou até olhar algumas rotas alternativas ali
mas que não tem comparação com o tempo que a gente levaria para fazer a mesma coisa usando aquele nosso antigo guia, entendendo cada uma das ruas, né, e tudo mais. Então, a gente consegue utilizar esses recursos para entender quais são os melhores caminhos, com poder computacional muito forte, com poder de análise muito forte, e aí isso vai nos ajudar, com certeza, a tomar decisões aí cada vez melhores. E, Fábio, quais são os principais? A gente citou um pouquinho da questão de mix, a gente citou um pouquinho, né, que é o sortimento, a gente citou um pouquinho da questão também de entender o comportamento do consumidor de cada loja que não é igual. A gente falou um pouquinho de acertar no preço, porque se a gente errar no preço também, a gente pode pensar que o produto que não é bom, mas na verdade a gente precificou errado, né, esse produto aí. Quais são os principais indicadores, além desses, né, aonde o varejista deve olhar, o que ele deve se preocupar, né, os principais aí, na sua opinião, que devem direcionar ali as principais tomadas de decisão do varejista? Eu vejo o varejo, ele trabalha com dois indicadores. Se fosse resumir, os mais importantes, na minha opinião, são dois, e um terceiro resultante desses dois. O primeiro é massa de margem, e eu não estou falando de percentual de margem. Quando a gente olha o demonstrativo de resultados, o que vai abater o custo fixo da operação, funcionários, aluguel e tudo mais, energia elétrica e tal, é o quanto eu estou entregando de massa de margem, que é a margem de contribuição para alguns. Quanto mais eu entregar de massa de margem, mais eu abato os meus custos fixos. Então, essa é a primeira coisa. Só que para eu analisar e entregar mais massa de margem, eu tenho que olhar a eficiência do sortimento, minha precificação, tenho que olhar muitas variáveis ali dentro, né? Eu tenho que olhar minha estratégia de precificação, quais são os itens que são geradores de fluxo, geradores de imagem de preço, porque eu não preciso ser o mais barato, eu preciso parecer o mais barato, né? Então, como que eu monto minha estratégia de preço? Como que eu analiso de forma, usando dados de elasticidade de preços, o ponto ideal de preço para cada item, para cada loja? Então, estas variáveis, de forma bem resumida, claro que tem outras, vão me dar o meu potencial de massa de margem. Em paralelo, eu tenho a segunda variável que eu acho extremamente importante, que é o capital de giro de uma empresa, que é o seguinte, eu vou te dar outro dado aqui, que é o benchmark desses anos de trabalho. Quando a gente olha um número de SKUs de um varejista, 80% do custo do estoque do varejo se refere a SKUs que tem excedente de estoque. Tá? Então, vou pegar de novo aquele exemplo, 10 mil SKUs, o cara tem 10 mil SKUs, e a gente vai ver que tem ali uns 6, 7 mil SKUs que tem excedente de estoque, ou seja, tem mais estoque do que ele precisa, do que ele tem de demanda. Esse custo desse estoque, desses itens, representa até 80% do custo total de estoque do varejo. Só que só representa 30% do faturamento e 30% da margem, mais ou menos. Claro que podem variar esses números, mas, de novo, eu aloquei 80% do meu estoque em itens que só faturam 30% do meu negócio. E aí o que acontece? Eu travei o capital de giro. Só que o capital de giro é composto pelo custo de estoque de cada item, mas também o que interfere nisso? A negociação com os fornecedores, o quanto eu negocio o volume, as condições com o fornecedor, prazo de pagamento e tudo mais, tá? Mas assim, quando eu desdobro essa análise de capital de giro em custo de estoque, negociação com o fornecedor, análise de custo de estoque por categorias, se eu cruzo essas informações, eu consigo criar um plano de ação, né? E aí, estas duas variáveis desdobram, no meu ponto de vista, na variável mais importante, principalmente nessa época de pandemia, no caixa de uma empresa. Em cenários incertos, eu preciso ter caixa. Eu não sei, se a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tem que ter caixa, né, para poder sobreviver a tudo isso. Então, assim, claro que tem inúmeras variáveis, tem perdas, tem quebra, né, a gente pode passar o dia falando de KPIs, mas eu olharia, resumindo, massa de margem, capital de giro e, como consequência disso, caixa.
Muito bom. E são coisas que nem sempre são tão intuitivas, né? A gente percebe muito a questão de coisas que parecem boas oportunidades. Por exemplo, comprar muito estoque por uma certa vantagem de preço, mas se a gente deixar de analisar o quanto custa carregar esse estoque, se o giro desse estoque vai ser baixo, né? Se vai ser alto, então a gente acaba muitas vezes pensando que é uma boa oportunidade, mas na realidade é uma coisa que é ruim para o negócio. Mas depois que você fez essa negociação e passa para outras atividades e para outros indicadores, né, isso acaba ficando muito desapercebido para o varejista. Quando ele vai olhar, está com uma cobertura de estoque enorme para muitos itens, que não tem giro, com aquele caixa empatado, fazendo antecipação de cartões de crédito, por exemplo, ali para conseguir trazer esse capital de giro para poder financiar outras atividades importantes, né? Então, realmente acho que é uma coisa essencial aí e que muitas vezes a gente comete erros justamente por deixar de olhar para esses indicadores tão importantes. E justamente por a gente estar falando de tanta complexidade, tantos itens e tantos indicadores e coisas que a gente tem que olhar, mas não tem tempo, a gente notou que você usa um lema bastante interessante que é simplificar para rentabilizar. Então, como é que a gente simplifica isso tudo para o varejista, de fato, conseguir tomar proveito de todas as informações de uma maneira mais fácil, digerível aí para as poucas horas que restam no dia dele? André, vou te fazer uma pergunta antes de responder. Você já mudou de casa? Já. O que acontece quando você muda de casa? Você vai preparar sua mudança, certo? E aí você começa a descobrir que tem um monte de coisa que está guardada lá que não serve para nada. E aí, quando você vai para a casa nova, a casa parece vazia, porque você jogou um monte de coisa fora, doou um monte de coisa, e você limpou a sua casa. O problema é que a casa nova, ela vai enchendo de novo de coisas. E quando você olha, ela está cheia, e você tem que construir mais armários para guardar as coisas. O varejo é igual. Se você pensar, o sortimento do varejo é igual, a dinâmica de negociação é igual, você vai colocando coisas, né, dentro dele. E quando você olha, você vai ver que coisas que você colocou na época faziam sentido, mas hoje não fazem mais. E você criou uma complexidade na operação que custa muito caro, só que como já faz parte da operação, você não percebe. Vou voltar no exemplo do sortimento. Se você tirar 15% do seu número de SKUs, no nosso exemplo de 1.500 itens, além de você abrir espaço, abrir capital de giro, imagina o quanto você não vai simplificar toda a tua cadeia de distribuição, operação de loja. Tem um custo escondido lá, que a gente não vê. Então, simplificar para rentabilizar é a história do menos é mais. Então, também cabe até escrevi esses dias no LinkedIn sobre isso. Eu acho muito legal o varejo e buscar inovação. E eu super apoio isso. Então a gente vai falar de self-checkout, de e-commerce, eu acho super bacana. Mas já aconteceu comigo de ter um cliente que falava assim, eu vou pôr um self-checkout. Ele, legal, você tem problema com filas na sua loja? Não tenho. Mas por que você vai pôr um self-checkout? Porque é inovação, né? Quando você põe a inovação como fim, ela vira custo. A inovação tem que estar como meio do processo. E aí, quando você põe ela como meio, você começa a descobrir todas essas coisas. Então, na verdade, o simplificar para rentabilizar, para mim, é igual a eficiência. Se você se propõe a ser o melhor preço da sua região, seja o mais enxuto possível na sua operação para você ter o melhor preço. Você tem que ser o mais eficiente naquilo que a sua estratégia se propõe a fazer. E eu vejo que a gente vai criando, é igual a história da mudança. As ineficiências são as coisas que a gente foi guardando, que a gente está carregando, que a gente não precisa mais. Então, eu acho que esse é o ponto do varejo. Acho muito legal inovar, mas eu acho que a inovação, para você pagar a inovação e para você ter dinheiro para investir, você precisa ser muito eficiente. Precisa ir nessa direção.
Perfeito. É muito interessante, né? Em cima disso tudo que você falou, eu gosto muito de estudar o mercado norte-americano e trazer referências e falar para os clientes. A gente tem uma série chamada Gigantes do Varejo, que a gente estuda até os relatórios anuais, os releases dessas empresas, né? E uma coisa que fica muito clara, Fábio, depois de passar por algumas delas, é que a definição de estratégia se torna bastante clara e tem uma visão de identidade muito forte também. Então a gente nota aquelas empresas que têm um foco muito grande em conveniência, aquelas empresas que têm um foco muito grande em volume, e aí entra um pouco nisso que você falou. Eu lembrei do case da IKEA, né? E a IKEA, ela mostra para a gente que a estratégia também é dizer não, é saber aquilo que nós não vamos fazer, né? Então a IKEA não entrega na sua casa, você tem que buscar. A IKEA não customiza, só tem um modelo. A IKEA não monta para você, você que tem que montar. E todos esses nãos que ela foi colocando na estratégia dela, permitiu que ela tivesse uma eficiência que ninguém mais tinha, né? E se diferenciasse. É claro que ela não serve para todo mundo, ela não vai agradar todos os clientes. Mas às vezes uma coisa que a gente percebe é uma certa crise de identidade que pode acontecer no varejo. E não dá para culpar o varejista, é porque as tendências vão mudando, né? Então, a gente já teve a grande tendência de hipermercados, né, uns anos atrás. Hoje a gente vê lojas de proximidade ganhando espaço. Recentemente, o atacarejo era o que vinha crescendo, então muitas redes fazendo conversão. Mas às vezes o varejista se perde um pouco nesse caminho. Ele fala, quer dizer, agora eu tenho que ter uma operação de atacarejo, mas eu não quero abrir mão de ter o meu açougue, eu não quero abrir mão de ter muito serviço na loja, né? Então a gente começa a não identificar mais e talvez no meio disso tudo a gente perde um pouquinho da estratégia. E aí quando a gente olha, por exemplo, uma Costco, que é referência, a gente vê 13%, 11% de margem, ano após ano, né? 10, 20 anos, a gente vê um mix bastante reduzido, muita marca própria. Então, tem muito não que a gente tem que dizer, e eu acho que é difícil, nesse momento, a gente identificar, né, junto com o varejista, para que a gente vai dizer não? Qual tendência que a gente não vai colocar na nossa empresa, apesar de ser uma tendência, apesar do mercado estar adotando, porque não faz sentido para a nossa estratégia, né? Então, às vezes, para determinadas redes, pode ser que ele tenha que dizer não para o self-checkout, pode ser que ele tenha que dizer não até para o e-commerce, né? Enfim, nem tudo é para todo mundo e a gente não vai conseguir ser bom para todos os consumidores se a gente não tiver um bom posicionamento. Então, gostei bastante aí dos seus comentários. Acho que simplificar para rentabilizar faz bastante sentido, né? E criar essa nossa identidade, que facilita muito, né? Para a gente se comunicar com o mercado, para a gente se comunicar com o consumidor, para a gente se comunicar com todos os colaboradores também. E, inclusive, acho que isso conversa muito com os indicadores que a gente vai olhar e qual direcionamento que a gente vai dar para esses indicadores, né, dentro do varejo. E aí, aproveitando que a gente está falando de mudança, de inovação, de estratégia, de dizer não, a gente passou ano passado por um ano muito ímpar, muito diferente, né? Um ano de pandemia, muita mudança, todo mundo se adaptou de muitas maneiras diferentes. Como é que você viu as mudanças representadas aí nos dados e nas tomadas de decisões no varejo por conta e por influência da pandemia no ano passado? O começo da pandemia foi um grande susto para todo mundo, inclusive para o varejista, né? Então a gente via grande parte dos varejistas e foi a minha recomendação também de o caixa é o rei, trave seu caixa, priorize seu caixa, porque a gente não sabe o que vem pela frente, né? Então esse foi o grande ponto. Passado 2 meses, quando todo o mercado se fechou, a gente viu o boom do varejo. Então, o varejo crescendo mais de 2 dígitos, super bem e tudo mais. Então, eu vi muito claramente essa tendência. Ao mesmo tempo, a necessidade, o que eu estou falando aqui é um pouco de história só, porque todos passaram por isso, mas a necessidade de se reinventar. O shopper passou a ir menos vezes na loja, né, comprar um ticket médio maior,
né, por viagem, e o varejo tendo que implementar um e-commerce, uma entrega, tudo muito rápido. Então o varejo andou 10 anos em um. Isso foi muito legal. Só que toda adição de coisas que você coloca no seu negócio, você sempre tem mais uma coisa para cuidar. Eu gosto de trazer exemplos para o dia a dia. É igual você tem um filho, você traz o segundo. Sua vida fica mais complexa. Você tem que cuidar de 2 agora. Quando você tinha só a loja, era uma coisa. Agora você tem o e-commerce. Agora você integrou seu sistema com o Rappi, com não sei quem. Você também tem que cuidar de outras coisas. E aí eu volto à história do apartamento, André, que você vai colocando coisas. Então esse é o grande ponto. Assim, eu vejo que o varejo tem um grande salto, mas quando a gente olha, quando eu olho os dados com mais profundidade, eu ainda vejo uma ineficiência gigantesca, assim. Então, além dos 2 exemplos que eu te dei, vou te dar um terceiro exemplo. 60% dos SKUs estão disposicionados de acordo com a estratégia que ele deveria ter de acordo com a precificação. Então, por exemplo, alguns varejistas têm um mix de margem montado. Alguns poucos varejistas, não são todos. Então, quando você fala assim, este item é um gerador de lucro, só que você vê esse item que deveria ser um gerador de lucro com percentual de margem muito baixo. Ou seja, ele não está cumprindo o papel de acordo com a estratégia que ele deveria ter. A gente encontra mais de 60% do portfólio desposicionado. E só de ajustar, a gente ganha muitos pontos de margem. Então essa é uma outra ineficiência que a gente poderia parar para analisar, que os dados ajudariam. Então eu vejo aí no varejo 3 ou 4 grandes alavancas que poderiam gerar eficiência muito rápida, que é o sortimento, né, a precificação e o estoque. São as coisas mais importantes aí que eu acho que eu vejo que, apesar do varejo ter avançado muito, ele ainda deixa essas ineficiências que corroem o resultado dele. Muito bom, Fábio, muito bom. E quem está nos assistindo aqui, que quiser conhecer um pouco melhor o trabalho que você faz, quiser aprender um pouco mais sobre como, de maneira efetiva, pode usar os dados para ajudar nas decisões do dia a dia, qual o caminho para falar com você? Pode entrar em contato através do meu e-mail. Vou deixar meu e-mail pessoal para todos que estiverem assistindo. É fabio.camparini. Camparini, para não ter erro, é aquela bebida Campari, que todos conhecem, mais N de navio e I de igreja no final, @smartcellpro.com. Ou o site é www.smartcellpro.com. Cell com S e 2 L's. Excelente. Nós vamos deixar também aqui na descrição do episódio todas as referências, os links aqui para você encontrar mais informações sobre o trabalho do Fábio na Smart Cell Pro. Eu tenho certeza que você gostou tanto quanto eu aqui desse bate-papo, que foi bastante divertido, bastante informativo, sobre como a gente pode usar os dados para gerar mais eficiência no varejo. Então eu queria já aqui agradecer muito ao Fábio novamente por ter aceito o nosso convite, por ter batido aqui esse papo tão bacana com a gente. E não esquece também de deixar o seu comentário aqui, se sobraram algumas dúvidas, se a gente puder ajudar em mais alguma informação, vai ser um prazer. Não deixa de compartilhar esse episódio, esse conteúdo, com mais pessoas que você acredita que podem se beneficiar, que podem se interessar por esse tema. E se você estiver precisando de um ERP web moderno para sua empresa, não deixe de entrar em contato com a BlueSoft. A nossa equipe comercial está aguardando seu contato, ansiosa para poder mostrar para você o que a nossa tecnologia pode fazer pela sua empresa. Muito obrigado e até o próximo episódio.